Oi, galera. Boa noite. Vamos chegando para mais um Aí Tá Convida. Vamos entrando, povo. Todo mundo consegue me escutar bem? Quem já entrou aí vai conversando comigo pra gente ir ajustando as coisas. Oi, Cris. Cateto Pai. Oi, Marco. Oi, Fernanda. Já vou te chamar aí. Gente, boa noite. Vamos começando. Oi, Cateta Filha. Vamos começando mais um Aí Tá Convida. Esse Aí Tá Convida é muito especial, assim como todos os outros, mas eu vou chamar uma mulher que eu considero incrível pelo trabalho que ela desenvolve e principalmente pela maneira como ela conseguiu trazer o trabalho de conservação para o dia a dia e mostrar a importância desse trabalho para pessoas que muitas vezes não conseguem ver, né? Fernanda Abra, minha xará, ela já está por aqui, vou chamando ela e o resto da galera vem chegando. Gente, tem um aviãozinho aí embaixo? Manda pra galera, convidando a galera pra participar da live com a gente. Lembrando o tempo inteiro, interajam com a gente, é bem mais divertido quando vocês participam. Oi, Oi, Fê! oi, Fefe. Oi, Xará. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia também. E a quarentena? Ah, seguimos firmes e fortes, né? Muito importante continuar. Ainda mais agora, acho que atenção redobrada, né? Com certeza. O pessoal tá dando uma relaxada aí, não é hora, né? Parece que não. Tô bem cautelosa aqui, acompanhando os dados, as tendências. Estava até olhando agora o Insta do Hugo Fernandes. Ele faz uma análise, Uhum. né, sobre o trend dos dados em outros países que reabriram o comércio e houve, Aham. né, aumento de casos. A E o reabertura. Brasil nem estamos na estabilização da curva, estamos no meio da quarentena, Já né? Hoje parece que foi recorde de mortes, infelizmente. E eu tô falando de foi. Bauru, que é minha cidade de Natal. E hoje, em deslocamento pela cidade, passei, né, pelo centro comercial de Bauru e vida que segue, vida normal, pessoal todo na rua, comprando aos montes. Olha, é Aqui em Lagoa complicado, Santa né? também tá assim. É. Lagoa Santa é grande BH e tá desse jeito, assim, tudo aberto, as pessoas não tão levando muito a sério. Eu vi esse post do Hugo aí, mostrando, comparando, né, a reabertura dos comércios de outros países com o Brasil Sim, e por que que ele acha, assim como eu, você, que não tá na hora. Eu vou deixar no Instagram, no nosso Instagram, no Stories, pra galera legal. ver depois. Tá, muito Beleza? bom. Gente, boa noite para quem está chegando agora. Esse é mais um Aí Tá Convida. Então, Fê, toda semana a gente convida uma instituição ou uma pessoa que trabalha para conservação, em prol da conservação, para conversar com a gente, para trocar figurinha, trocar ideia. E essa semana a gente resolveu convidar você. Eu já conheci o seu Legal. trabalho, mas te conheci melhor lá no Congresso em Brasília, que nós duas Sim. fomos da palestra, mini curso. Gente, fiz um mini curso dessa mulher, fiquei encantada com a quantidade de coisa que ela Ah, trabalhou no doutorado dela. E eu vou me que apresentar bom. primeiro para o pessoal que pode estar no Sim. seu e não me conhece, e Sim, depois claro. você se apresenta e fala a sua trajetória. Eu sou a Tá bom. Fê, sou presidente do AITA, sou bióloga, estou no AITA já tem uns 3 anos. É, Comecei como bióloga pesquisadora, depois passei para presidente. O AITA, para quem não conhece, é um instituto de pesquisa e conservação que atua em Belo Horizonte e a gente atua principalmente
com fauna silvestre e animais vítimas de tráfico. A gente só atua com silvestre e principalmente vítimas de tráfico. Então, a gente tem uma grande atuação dentro do CETAS de Belo Horizonte, a gente presta apoio ao CETAS de Belo Horizonte, tem uma equipe grande de voluntários do AITA que atuam lá dentro, uns 30 voluntários, e desenvolvemos projetos de pesquisa também com os animais, principalmente aqueles que a gente nota que tem uma necessidade de fazer uma intervenção, algum projeto em relação às necessidades de um CETAS mesmo. Então, a gente tem alguns trabalhos grandes, o projeto Voar, que é reabilitação, soltura, monitoramento de papagaios. Temos o projeto Bicudos, que é um bicho que em cativeiro tem aos montes, mas em natureza quase não tem. Inclusive, encontramos esse ano uma populaçãozinha de bicudos nativos. Nós estamos tentando monitorar eles, depois de mais de 80 anos sem serviços em Minas. Enfim, nossos projetos são todos para essa linha do silvestre, principalmente reabilitação dos animais, porque a gente trabalha com animais de setas, soltura e monitoramento, tentar devolver a vida para esses bichos. O que é Oi, isso? Ana! Oi, Ana? É minha super amiga que entrou agora. Beijo, beijo. Tô morrendo de saudade. Desculpa, Fê. Que isso, não tem problema. Fê, se apresenta aí agora para a galera, fala um pouquinho da sua trajetória, conte um pouquinho de Bom, você. sim. Bom, eu sou a A Ana respondeu, hein? É. Ela tá falando lá de Brasília, minha super Oi, amiga daqui de Ana. Bauru também. Então, eu sou a Fernanda, eu sou bióloga desde sempre, gosto muito de natureza, sempre gostei dos bichos. Na faculdade gostava de tudo, então tudo era legal, tudo me encantava, mas meu coração sempre bateu um pouco mais forte assim pela fauna, né? Principalmente mamíferos, né? Animais, acho que vertebrados de grande porte. E ao longo da graduação eu fiz muitos estágios, né? Eu queria descobrir aquilo que eu realmente gostava, e eu acho que o estágio é uma excelente oportunidade, né? Para isso. E em um dos estágios, que foi no IBAMA, do escritório regional daqui de Bauru mesmo, onde eu sou natural, eu tive meu primeiro contato com uma planilha de dados de animais atropelados de uma rodovia daqui da região que ia ser duplicada. Então, o IBAMA ele estava se manifestando no licenciamento ambiental dessa rodovia, né? E eu até disse isso numa live ontem, né? A hora que eu recebi a planilha de dados e eu vi lá, nossa, veado, onça, tamanduá, lobo-guará, jaguatirica, tatu, 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 irara, lalala, tudo. E aí eu fiquei pensando, nossa, o atropelamento parece ser um impacto muito grave, né? Como é que os bichos sobrevivem, né? Um impacto tão grave assim. E aí eu fiz o meu TCC com isso, né? O trabalho de conclusão de curso da graduação, com o padrão de atropelamento, né? Desses animais dessa rodovia. Depois o mestrado, eu fiz um mestrado, foi um trabalho bem pioneiro, monitorando passagens de fauna, que até então, em 2010, 2009, isso ninguém quase falava, né? Era muito novo, principalmente no estado de São Paulo, imagina ainda no restante do Brasil. E foi pela primeira vez que a gente constatou, né, que os animais usavam as passagens de fauna, que a combinação de passagem de fauna com um cercamento adequado para a rodovia tem a capacidade de reduzir o atropelamento, e isso me encantou. Então, se na graduação eu fiquei assim bem chocada por conta do impacto, no mestrado eu fiquei muito encantada em saber que existe uma solução. Existem soluções, né, em diversos outros países do mundo que a gente não falava muito ainda no Brasil. E aí é isso, fiz o meu mestrado, fiquei muito interessada em medidas de mitigação, como reduzir impacto para a fauna atropelada em rodovia. No dia da minha defesa do mestrado, eu fui contratada por um escritório de consultoria de São Paulo. Minha mala já estava no carro, né? Fiz mestrado na USP de São Paulo, defendi o mestrado. No dia da defesa, já queria voltar para Bauru, porque eu não gostava muito de morar em São Paulo, mas nesse dia já fui contratada.
E foi muito legal. Aí eu continuei vivendo em São Paulo, mas trabalhando, né, na consultoria. Trabalhei como especialista de fauna em grandes empreendimentos de transporte no estado de São Paulo. Ah, eu vi que a Beatriz Lopes também está nessa live. Um beijo, Bia. Saudades de você também. A Bia é a moça das capivaras lá da Exalc. E, Oi, e bom, Bia. aí eu fiquei. Ganhei um pouco, bastante experiência, né, nessa consultoria. E no meio do caminho eu senti falta da academia. Dizem por aí que a pós-graduação são duas alegrias, né? A hora que você entra e a hora que você entrega, que você defende. E apesar de a gente saber, né, que existe um certo, não sofrimento, mas Sofrimento? pesado, né? Às vezes a pós-graduação, né? O meu mestrado foi, né, bem não pesado assim, mas foi uma coisa diferente, né? E aí a gente fica, será que eu faço doutorado e tal? Mas me bateu muito forte a vontade de fazer o doutorado. E no mesmo ano que eu entrei no doutorado, eu também abri a minha própria empresa de consultoria, que é a Via Fauna, com a minha super amiga Paula Prist. Não sei se ela está nesta live, porque ela está trabalhando para a OMS, modelando os dados de coronavírus, né? Agora. E desde então, tanto pela Via Fauna quanto pela a academia, né, fazendo pesquisa, o meu foco é entender a questão dos atropelamentos, os padrões espaciais e temporais, né, dos atropelamentos e trabalhar muito duro para reduzir essa realidade, criando estratégias de mitigação para empreendimentos de transporte, principalmente rodovias e ferrovias, né? E a Via Fauna é em pegar tudo que eu aprendo na academia e trazer para o mundo real, né? E eu sou bem feliz fazendo isso, bem feliz tendo um pé em cada canoa. Não E saberia foi isso que eu viver. achei muito legal, assim, no seu trabalho, desculpa interromper, mas foi o que me chamou muita atenção, porque a gente vê um distanciamento muito grande entre uma Sim, coisa e outra. Então, quando a gente sim, consegue ver pessoas que pegaram o que usaram na academia e aplicando no dia a dia, e não só em projetos específicos, mas aplicando para uma coisa que realmente vai mudar o status de conservação naquele local, é muito legal. sim. Então, eu vi você que no seu mestrado você mesclou, no doutorado você coletou dados assim suficientes para você botar um gás na sua empresa, né? Sim. Não, tem tudo a ver, né? O que eu faço na academia, o que eu faço na Via Fauna, às vezes as coisas se confundem, né? Mas elas mais se complementam do que se confundem, né? E eu acho que quando a gente quer resolver problemas, por exemplo, a questão dos atropelamentos, que é um impacto tão crônico, né? Um impacto, né, visível, mensurável, que assola aí todas as rodovias em operação, onde a gente tem tráfego, tráfego, a gente tem risco de atropelamento, achar a solução desse problema, ele demanda uma atenção muito especial, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um foco muito grande, gostar muito do que a gente faz, porque não é legal resolver problemas, né? Principalmente a Via Fauna que resolve problemas dos clientes. A nossa consultoria é exatamente essa, né? A gente trabalha com manejo de fauna em empreendimentos de transporte. Leia-se problemas que os animais causam Problema. em empreendimentos de transporte. Tanto do ponto de vista da segurança humana, então lembrando que a colisão de animais, principalmente de grande porte, né, em rodovias, tem prejuízos para a segurança humana, causam danos materiais, existe um prejuízo econômico muito óbvio, né, decorrente dessas colisões, e principalmente a bandeira, né, dessas grandes empresas de transporte fica um pouco manchada pela questão da perda de biodiversidade. Então, imagina só, uma rodovia, uma concessionária que tem acionistas internacionais, tem lá toda vez o nome dela lembrado, Rodovia da Morte. É a rodovia onde 12 onças pardas morrem todos os anos. Então tem uma questão do apelo, né, do marketing dessas empresas terem uma bandeira mais sustentável, mais animal friendly, de conservação, né, e etc.
Entendi. Então, para o pessoal que às vezes não está muito familiarizado com o assunto, você começou a ver já na graduação que existe esse grande problema no Brasil, que é do atropelamento da fauna de silvestres, né? E, ao mesmo tempo, Sim. você viu que aqui no Brasil não era feito nada, assim, era muito pouco falado, isso é uma coisa muito nova, né? Você está vindo bem pioneira nesse assunto. Então, muito pouco era falado em termos de medidas mitigatórias. E aí, no mestrado, você começou a Sim. ver que tinham outros países que já conseguiam fazer, que já trabalhavam em cima disso. Você citou as passagens de fauna, as barreiras. Explica para o pessoal rapidinho como é que funcionam essas passagens de fauna e essas barreiras, para eles Ah, entenderem. legal. Então, exatamente. Acho que lá, por volta de 2010, quando eu iniciei o meu mestrado, a gente começou a falar em ecologia de estradas no Brasil, né? Tinham alguns outros pesquisadores já trabalhando, mas tudo era muito inicial, né? Muito pequeno. E o meu mestrado foi tatear no escuro o que, que a gente pode ver, né, de solução para essa questão dos atropelamentos. Para quem não está familiarizado, né, com as medidas de mitigação são aquelas empregadas, né, numa rodovia, por exemplo, para reduzir o impacto do atropelamento de animais. E elas podem ser placas de sinalização de travessia de fauna, a famosa placa do viadinho amarela, podem ser refletores luminosos, pode ser controle, manejo de velocidade, né, em trechos específicos da rodovia, pode ser, né, que são os radares de velocidade, lombadas, etc., ou medidas estruturais implementadas no projeto da rodovia ou da ferrovia, que são passagens inferiores de fauna, túneis que vão por baixo da rodovia, né, sempre em combinação com um cercamento adequado. A cerca é a menina dos olhos de um plano de mitigação, porque é a cerca que barra a entrada dos animais na rodovia. Todo mundo sempre uau para passagem de fauna, porque é a medida onde a gente vê aqueles vídeos lindos dos animais passando, salvos e maravilhosos, mas é a cerca que faz o trabalho duro, o trabalho pesado. Em primeiro lugar, ela barra a entrada do bicho na rodovia, e em segundo plano, ela tem a função de encaminhar os animais para essas travessias seguras de fauna, né? A gente também tem as passagens superiores de fauna, que podem ser os viadutos vegetados, né? Por exemplo, hoje no Brasil nós temos o primeiro que foi feito em rodovia, né? Na rodovia dos Tamoios, né? No município de Entre Paraibuna e Caraguatatuba. O segundo vai ser para o Mico-Leão Dourado, lá na rodovia, na concessionária Fluminense, entre diversos outros tipos de medida de mitigação. Qual que é a diferença entre elas, né? A eficiência. Então, veja só que a placa de sinalização de travessia de fauna, ela é baratíssima, né? Mas o Mas não é tão eficiente, não custo-benefício. vai pedir o bicho de atravessar, né? Exatamente. O custo-benefício, a eficiência dessas medidas varia entre 0 e 3% na redução dos atropelamentos, né? Agora, uma passagem de Zero e fauna, quanto? ela é Desculpa? entre 0 e 3%. Três. E é bem importante falar disso, Fê, porque geralmente as pessoas que não estão habituadas às questões de mitigação de fauna vai iniciar um projeto. Ah, precisamos reduzir o atropellamento de fauna na rodovia tal. Nossa, vamos colocar várias placas com silhuetas de animais silvestres, blá blá blá, visando motorista e coisa e tal. As pessoas mal sabem que cada real gasto nesse tipo de mitigação potencialmente são reais perdidos, porque a eficiência é muito pequena. E por que a eficiência é muito pequena? A comunicação da potencial travessia do animal, que é o dizer daquela placa, ela é inespecífica no tempo e no espaço. Ou seja, você está lá trafegando na rodovia via a placa do viadinho. Onde ele vai passar? Quando ele vai passar? Se eu soubesse onde e quando, certamente eu ficaria mais alerta, reduziria a velocidade,
né, teria tempo de frenagem para eventualmente evitar qualquer colisão, mas não é o que acontece. E quando nós recebemos mensagens onde as coisas não acontecem, eu recebi uma mensagem, nada aconteceu. Fiquei, né, toda tensa. Um viado vai passar, um viado vai passar. O viado não passa. Vi outra placa. Nossa, um bicho vai passar, o bicho não passa. Vi outra placa. Na 10ª mensagem, onde eu não tenho essa, onde a mensagem não é casada com a ação, com o evento, as pessoas passam a descredenciar a mensagem. E é por isso que eu passo por várias placas de sinalização de travessia de fauna, não diminuo a velocidade, não fico mais atenciosa dirigindo, né? E digo isso me colocando mesmo como exemplo. Trabalho com isso e sei, né, que essas placas não são colocadas geralmente onde os animais tendem a atravessar mais ou que, né, vai Não é causar um... feito nenhum estudo na área antes de colocar a placa, né? É Olha, uma medida assim, às vezes ilusória. Às vezes até é, Fê. Às vezes a pessoa sabe que ali é um ponto crítico de atropelamento. Eu entendo que Aham. na maioria das vezes os recursos são muito escassos, muito escassos. Então, assim, entre não fazer nada e botar a placa, bote a placa, entende? Mas eu acho que o resultado é muito mais pela tentativa da comunicação, olha, aqui é um ponto crítico de atropelamento, do que esperar que realmente haja uma redução de atropelamento, entende? Eu não sou a pessoa que odeia placas, Uhum. né? Eu acho que cada caso é um caso. Eu sou a louca das placas, inclusive, viajar comigo é um saco, porque eu paro, fotografo bicho atropelado, fotografo placa, fotografo cerca. Então, mas entre você me falar, olha, eu tenho um recurso, e entre esse recurso eu posso instalar uma passagem de fauna e X centenas de metros de cercamento, ou eu posso instalar 20 placas de travessia de fauna com as silhuetas mais lindas dos animais da região. Bote uma passagem de fauna, que certamente ali a gente vai estar garantindo, né, um efeito. Mais efetividade. Exatamente. Eu posso mandar só mais alguns beijos para amigos que eu tô vendo aqui? Claro! A Andressa Eu queria mandou um mandar beijo pra gente. Deixa eu aproveitar. beijo de Anta para Andressa, para Tapir, o Elita, lindinha, que eu adoro. Rafael, daqui de Bauru, meu super amigo também. Ah, tem um monte de gente. Meu namorado também tá vendo essa live. Então, muitos beijos a todos. Oi pra todo mundo que ela falou. Oi, Dessa. Fê, o atropelamento de fauna é uma das grandes ameaças hoje, né? Para a vida no Brasil. Você consegue ranquear onde que ficaria isso aí, essa ameaça, atropelamento de fauna? Ou não tem isso? Antes eu vou corrigir uma injustiça. Débora Yogi, a princesa dos tamanduás bandeiras do Brasil, projeto Bandeiras e Rodovias, maravilhosos. Beijos para você. Então, olha só, a gente tem impactos negativos para a fauna silvestre, a gente divide automaticamente em dois, que são os indiretos, né? E os diretos. Eu considero indireto, acho que as pessoas consideram indireto, por exemplo, perda de habitat. Ok, você suprimiu X hectares de habitat, mas aquilo não causou uma perda direta de indivíduos. Os animais não morreram automaticamente, né, decorrente daquela supressão de vegetação. O que eu considero perda direta de indivíduos é a caça. Caça por retaliação, caça furtiva, caça por troféu, né? Enfim, caças todas, Aham. caça por sobrevivência, inclusive, né? Eu pensaria em tráfico de animais silvestres, que é a retirada direta daquele indivíduo na natureza, e pensaria na questão dos atropelamentos. Predação por animais domésticos, eu acho que pode ser considerado uma perda direta de indivíduos, e os Uhum. atropelamentos. Agora, Fê, quando a gente pensa nesses impactos que consiste na retirada direta dos indivíduos, quando eu penso em caça, eu penso que caça ela é muito específico, muito direcional, espécie específica.
Então, por exemplo, não existe caça de irara, não existe caça de Jaritataca, em homenagem ao Wellington, inclusive, que está nos assistindo. É um impacto que ele é direcionado à espécie específica. O atropelamento, não. Ele não é direcional. Isso significa que qualquer animal que atravessar a rodovia está sujeito a sofrer o impacto, né? Óbvio que quando a gente tem um banco de dados com os animais atropelados, a gente tem mais capivaras do que onças, né? Acho que tudo obedece acho que a riqueza, a abundância né, A da riqueza, fauna que a né? gente Abundância. naquela região, exatamente, né? É proporcional. Mas o atropelamento ele não é direcional, né? Ele atropela anta, ele atropela onça, ele atropela lobo-guará, jaritataca, furão, tudo. Então, eu acho que se eu ranqueasse, né, o impacto mais severo de perda direta de indivíduos, certamente atropelamento ele vem em primeiro lugar, né? Mesmo porque eu sempre falo isso, né? O Brasil é o país mais rico em biodiversidade do mundo, o país mais rico em espécies de fauna. Ao mesmo tempo, o Brasil tem a quarta maior malha rodoviária do planeta. Então, o nosso modal de transporte preferido são as rodovias, né? Na década de 60, na década de 70, a gente teve um boom rodoviário, né? Um país desenvolvido era um país que se comunicava, se conectava, escoava seus produtos, né? E etc e tal. E isso fez com que as rodovias chegassem nas áreas mais remotas que a gente tem no Brasil, no Pantanal, na Amazônia, abertura da BR-319, que é complicadíssima, né? Um super dilema, problemática e etc. Na Caatinga, na Mata Atlântica, então, né? Nem se fale. O estado de São Paulo é o estado brasileiro que tem a maior densidade de malha rodoviária do país, mesmo porque tem acho que 20% da população brasileira mora no estado de São Paulo, é um dos estados que mais se desenvolveu economicamente, então a paisagem também é alterada, né? E etc. Então, assim, quem quer conservar fauna no Brasil, principalmente como eu trabalho mais com mamíferos, né? Mamíferos de médio e grande porte, é mandatório, é urgente que a gente eleja a questão dos atropelamentos a prioritária para ser trabalhada, se a gente quer conservar populações saudáveis e viáveis, né, para as próximas gerações e que persistam, né, nas paisagens. Então, se a gente puder falar, inclusive, dos planos de ação nacional, não sei se eu posso já emendar o assunto. Pode falar. Então, para quem não conhece, né, o ICMBio, ele tem um instrumento político, acho que é mais político e de gestão, que são os planos de ação nacional. Então, imagina só, né, que para todos os animais ameaçados de extinção no Brasil, o ICMBio teve e tem a capacidade de reunir os melhores especialistas, né, daquela espécie, e esses especialistas, eles compilam todas as informações atuais, históricas, sobre a espécie, quais são os impactos que ameaçam a sobrevivência da espécie e quais seriam as ações primordiais, prioritárias, né, urgentes, para que elas sejam implementadas de modo que esses animais, essas espécies sejam salvaguardadas, né? E eu tenho uma super alegria de participar do Plano de Ação Nacional dos grandes felinos, pequenos felinos, canídeos, selvagens e ungulados, na questão de empreendimentos de transporte. Eu coordeno as frentes de trabalho, né, de transporte nesses planos de ação nacional, e isso é um ganho, Fê. Isso é assim, é uma vitória, né, maravilhosa. O Estado brasileiro reconhecer, né, nesse instrumento tão importante que o atropelamento é uma super ameaça e deve ser combatida, né? E tem outra questão também, que é muito subnotificado, né? A gente não consegue ter os casos de atropelamento. A maioria a gente não sabe, nunca vai saber. Então,
é muito maior do que a gente tem, do que os dados que a gente consegue levantar, vocês conseguem levantar. Meu Sim. irmão é engenheiro civil e ele trabalhou em uma rodovia. Não era uma rodovia, não, era uma linha de trem. Ele falou assim que era absurdo, o tanto de tamanduá, o tanto de bicho que ele via atropelado todos os dias. E não tem ninguém Sim, ali que vai observar aquilo, né? Então não é uma coisa exatamente. que a gente vai saber nunca. O pessoal está Sim. perguntando aqui, a Paula, essa questão de passagem de fauna, cercamento e etc., são exigidos. Ai, gente, cadê? São exigidos no licenciamento para rodovias e ferrovia? Olha, de certa forma, sim, é mais sim do que outra coisa, porque no licenciamento ambiental, o órgão ambiental, seja no âmbito estadual ou federal, por meio do licenciamento, né, das condicionantes ambientais, eles podem pedir estudos específicos de atropelamento de fauna, monitoramentos sistemáticos, implementação de medidas de mitigação, monitoramento dessas medidas para conhecimento de eficiência e tudo mais. Isso é o que tem acontecido no Brasil, né? Em todos os empreendimentos, eu acho praticamente impossível, né, na atualidade, algum novo empreendimento de uma nova rodovia, nova ferrovia, uma duplicação de uma rodovia, né, passar batido a questão de não saber nada, né, impacto de atropelamento e tudo mais. No estado de São Paulo, que é onde eu moro, o órgão licenciador é a CETESB, o órgão licenciador estadual. E eu posso dizer que eles fazem um trabalho impecável em relação a isso. Há décadas, né? Faz muitos anos que os técnicos da CETESB, eles também se especializaram no assunto e trazem inovações maravilhosas para os empreendimentos aqui do estado de São Paulo, né? Então, veja bem, a Tamoios, né, com o primeiro viaduto vegetado, a CART, que é uma concessionária, cliente da Via Fauna também, implementação de muitas passagens de fauna, trechos longuíssimos, todos cercados, né? O Rodoanel Norte, que é uma obra que infelizmente não foi acabada ainda, mas ela é uma obra em túnel e elevada, porque passa no Parque Estadual da Cantareira, né? Então, não só a CETESB, né, nesse caso, se atém muito à questão da fauna, mas meio ambiente em geral, né? E eu acho que aí que está o sucesso, Fê, porque eu acho que o motivo dessa pergunta é se no Brasil existe alguma lei federal, algum estado que tenha uma legislação própria que exija isso, né? Eu acho que não temos, né? Já respondendo, tem tentativas aí de ser aprovada uma legislação federal, tá parado, acho que lá nos trâmites de algum comitê do Senado, se eu não me engano, mas eu acho que a maior vitória são órgãos de transporte e órgãos ambientais entender o porquê das medidas de mitigação. Porque isso não Aham, é uma bandeira de abraçador de árvores, né? Lembrando do podcast Desabraçando Árvores. desabraço. Isso, desabrace. Não é uma bandeira de ambientalistas, né? É uma bandeira de empreendimentos sustentáveis do ponto de vista da conservação, da segurança humana e que tenha custo, que tenha uma salvaguarda econômica. É estúpido pensar que um projeto de engenharia qualquer de uma nova rodovia sabe que existe um impacto grandíssimo para a fauna. Imagina só uma rodovia que vai cruzar o Pantanal. Imagina a fauna riquíssima do Pantanal. Veado Uhum. campeiro, cervo do Pantanal, capivara, anta, né? Bichos de grande porte. Qual é o projeto de engenharia que não pensaria hoje no risco, né, dessa fauna? Não é, tenho sempre uma palavra que é na dinâmica do deslocamento de fauna neste empreendimento. Então, toda a problemática que isso pode causar. E assim, eu acho que a engenharia é uma área incrível, né? Assim, eu admiro muitíssimo, né? Principalmente engenheiro civil, pessoal que faz planejamento de obra, porque
E a questão da mitigação nesses empreendimentos significa engenharia limpa, engenharia inteligente, engenharia que pensa na Aham. frente, né? Engenharia moderna. Então, tudo isso, né? Essas questões de mitigação são atreladas a um empreendimento de qualidade, né? Então, eu acho que isso vem Uhum. naturalmente para o Brasil. Acho dificílimo ter novos empreendimentos que não vão pensar nisso, né? E a consciência dos órgãos de transporte e órgãos ambientais é muito maior do que a gente ter uma legislação qualquer em âmbito federal e estadual que exija qualquer coisa. Tá, eu posso ter uma lei e vou falar, O- Fê, faz isso aqui, ó. Você vai falar, ah, já que é para cumprir tabela, vou fazer de qualquer jeito, enfim, Bota a cumprir, placa cumprir com só. botei a placa, cumpri com o exigido. Isso é muito diferente do que de querer realmente resolver o problema, entende? É um processo Uhum. longo, é um processo novo, mas eu sou muito otimista de que a gente nunca mais vai voltar atrás. A gente só está Começando, melhorando, né? acho que isso, e avançando muito, né, positivamente nesse assunto. Eu sou uma otimista nata e quero continuar pensando assim. O Léo Rodrigues deu um feedback aqui de Minas, ele falou que é dessa questão, né, de que a legislação ainda não tem, que exigidos ainda não são, mas já estão sendo sugeridos por consultores e gestores dos órgãos ambientais para os processos novos. E principalmente pelo trabalho da Fernanda, do seu trabalho pode se tornar uma legislação. Então é exatamente isso que a gente comentou. Fê, o Sim. Cris está perguntando aqui se você participa do Projeto Urubu. Você conhece o Projeto Urubu? Puxa, eu Que é conheço de o Projeto Lavras. Urubu, acho que é uma das iniciativas aí da ecologia de estradas, né? Quem lidera é o professor Alex Uhum. Bajer, mas eu Isso. não sei qual que é o andamento mais do projeto, ouvi, não posso falar nem que sim, nem que não, mas pelo que eu vejo assim na internet de comentários, eu não sei se o projeto ainda está na ativa, né? E como eu trabalho muito em São Paulo, com as concessionárias de São Paulo, eu fico um pouco à parte, assim, eu não conheço tão de perto assim o projeto Urubu, mas sei que é uma iniciativa muito bacana, né? Coletaram dados incríveis de atropelamentos no Brasil inteiro. Esse tipo de aplicativo que registra dados de atropelamento tem em outros países também, né? É uma iniciativa bacana. E é isso. E pelo PAN, né? Esses dados do sistema Urubu também serão solicitados para a gente poder cumprir as 1.000 ações lá que a gente tem que trabalhar. Então, certamente, qualquer banco de dados de fauna atropelada é muito relevante, interessante, necessário. A gente não sabe quase nada, né, dos nossos bichos, começando pela ecologia mesmo deles, né? Por exemplo, o jaritataca, mais uma vez, que é um bicho que eu amo de paixão, né? Quantos brasileiros não conhecem o que é uma jaritataca? Um bicho incrível, né? E passa tão batido aí por tantas pessoas. E a ecologia da jaritataca, como é esse bicho, né? O que come, onde vive, como se comporta, etc e tal. Então, imagina A só gente que a ainda tem uma gente grande lacuna de conhecimento da nossa fauna, né? sim, exatamente. Conhece muito pobremente, né, várias espécies. E aí, quando a gente fala de impactos, como aquela retirada crônica de indivíduos impacta nas populações, né? Quais são esses impactos e as questões decorrentes desses impactos? Vai haver declínio populacional? Vai haver um prejuízo, né? Uau! Então, a gente tem muito chão ainda pela frente, bem como, por exemplo, os padrões temporais espaciais, né, dos atropelamentos. Antes, ninguém sabia que atropelamentos de vertebrados, médios e grandes mamíferos não era aleatório. Hoje a gente sabe que não é aleatório, não é estocástico, né? Tem um porquê o atropelamento daqueles animais ser agregado. Eventualmente, alguma coisa da paisagem explica aquela agregação de atropelamentos, né? E tudo mais.
Mas a gente Aham. está avançando, Fê. Muita pesquisa boa, muita gente boa na área trabalhando, né? Então isso é muito É bom, animador. né? Então, quanto mais gente juntando a causa, melhor. Sim, O Gu com tá certeza. perguntando se você já viu alguma rodovia com mais bichos atropelados do que a BR-262 entre Campo Grande e Corumbá. Não, não, acho que é imbatível e o título de Rodovia da Morte, infelizmente, cai muito bem, né? Eu acho surreal a BR-262, né? Fico incomodadíssima com ela. É, e tantas outras, né, do Mato Grosso do Sul, é horrível viajar no Sul, né? É um estado tão lindo que arrecada milhões, sei lá, bilhões de reais, acho que milhões é mais adequado, de observação de fauna silvestre, né? Imagina a riqueza do Pantanal, a riqueza de Miranda, eu vi que a E tem Roberta pouco está aqui na investimento lá live, nessa, né, ainda nessa parte beijos. de, de atropelamento de rodovias, ainda tem pouco investimento? Quase nada? Fê, as rodovias são horríveis, elas são péssimas. Não. Não estou nem falando de atropelamento. As condições de tráfego são horrorosas, né? É muito perigoso viajar nas rodovias do Mato Grosso do Sul. Em um campo que eu fui fazer com o Gambá a trabalho, nós quase colidimos em cheio com um veado catingueiro. A gente estava lá 90 km por hora, mas assim, mas foi por um triz que a gente não atropelou um veado. E assim, imagina, animal de grande porte, né? Um super risco. Podia ter capotado o carro, acontecido coisas Aham. horrorosas, né? Além do próprio bicho morrer, óbvio, né? Então, assim, em primeiro lugar, eu acho que o planejamento rodoviário, planejamento de transporte no Mato Grosso do Sul é péssimo, péssimo. Em segundo lugar, mais focado em questões de fauna, chega a ser irônico um estado, né, que ganha muito dinheiro com observação de fauna selvagem, ter uma logística para os seus turistas onde você conta carcaças. E eu não estou brincando e nem Uhum. exagerando, né? Nesse trajeto Campo Grande, Miranda, por exemplo, ou Campo Grande, Santa Rita do Pardo, que é a MS 040, que eu acho que é a minha segunda rodovia terrível do Mato Grosso do Sul. É ridículo. Você fica Tamanduá-Bandeira, Tatupeba, Veado Catingueiro, Tamanduá-Mirim, cachorro do mato, cachorro do mato, cachorro do mato. É dessa forma, né? Então, isso tem que parar, porque é impossível que uma população selvagem de qualquer espécie que você pensar consegue repor indivíduos na mesma medida que você perde por um impacto tão grave que é o atropelamento, né? A Paula está comentando aqui sobre o atropelamento de herpetofauna, principalmente serpentes. Você consegue ter uma percepção se são propositais? Olha, eu sei muito, assim, eu trabalho bem mais com mamíferos, né? O que eu percebo é que sim, tem um lance, né, de atropelamentos, como que fala? Intencionais desses animais que não são fofofauna, né? Mas principalmente cobras e lagartos. Quando eu registro esses animais atropelados, a maioria das vezes é no acostamento. O que me leva a pensar que o animal estava entrando na rodovia ou saindo da rodovia no acostamento. A pessoa saiu da faixa de rolamento para colidir com o animal no acostamento, né? E olha, isso acontece. Tem a queridíssima doutoranda Mariana Catapani, que também trabalha com o projeto Bandeiras e Rodovias, que está fazendo o doutorado dela na USP, exatamente com isso, né? Testando a hipótese de que se tamanduás bandeiras são atropelados intencionalmente. Isso é uma hipótese real. Tamanduá-Bandeira? Sim, eu acho que ela, obviamente, você explicaria muito melhor o trabalho dela.
Ela começou com essa ideia, parece que não é bem assim, a gente culpava muito caminhoneiros, né, por atropelamento intencional de várias espécies. Tem uma série de fatores aí nesse meio de campo do projeto da Mari, mas a hipótese inicial era o seguinte, que principalmente em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, existe uma crença popular de que se o tamanduá-bandeira atravessar na sua frente da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, você tem X anos de azar, alguma coisa assim. E se isso ocorre, por exemplo, na rodovia, se você matar o animal, você quebra o O azar. encanto lá, quebra o azar. Imagina só. Então, isso não acontece só com o tamanduá-bandeira. Por exemplo, o boto cor-de-rosa, os homens, né, lá do norte, eles caçam o boto, retiram o pênis do boto, secam aquele pênis, guardam com eles no bolso, na carteira, etc., porque traz virilidade, riqueza, alguma coisa assim. Salvo engano, o Rogério Cunha, né, que é especialista de lobo-guará, parece que na Serra da Canastra tem um monte de lobo caolho, porque o olho seco do lobo-guará, quando guardado na carteira, faz você ficar rico e X, né? Então, uma série de crendices populares horrorosos, né, que causam muito impacto para a nossa fauna também. Infelizmente. A gente tem que conseguir Sim. desmistificar essas coisas, né? O que a gente fica lutando todos os dias. Mas, Fê, voltando em algumas coisas que você falou, assim, que foram coisas que me chamaram muita atenção, principalmente no seu trabalho de doutorado, que você conseguiu fazer esse levantamento, o que você falou, você conseguiu sair do abraçando árvores, você conseguiu sair do ecochata, você conseguiu mostrar para as pessoas questões de vidas humanas estavam envolvidas, questões econômicas, questões de marketing. Resume aí, porque foram 1000 coisas, gente. Eu nunca vi um doutorado com tanta coisa. Mas resume como é que você fez esse compiladão. Conta pro pessoal, que essa parte é muito Sim. legal. Toda vez que eu vou contar alguma coisa de você, eu falo, a mulher conseguiu juntar tudo possível no mundo. Pegou um monte de dados, jogou no liquidificador, bateu lá 2 minutos, saiu uma tese. Antes, eu só tô lendo aqui a Débora Yogi tá falando uma coisa importante. Eu falei que a hipótese da Mari era que existia outro atropelamento intencional de tamanduá-bandeira, né? A Débora tá falando que ela concluiu que não. Eu acredito que é em relação Aham. a isso, né? Então, nossa, para quem puder, né, baixe depois a tese de doutorado da Mariana, acho que ela tá para defender, se eu não me engano, e tá espetacular, muito bom mesmo, que são os aspectos das dimensões humanas, né, dos atropelamentos. Bom, então sobre o meu doutorado. No início do doutorado, em primeiro lugar, eu escolhi uma universidade em que eu pudesse ser mais solta com a minha pesquisa. Solta em qual sentido? Eu acho incrível aquelas hard science, né? Aqueles artigos pesados, aquela ciência pesada de, sei lá, tratar um assunto, né? Aquela coisa bem. Bom, todo tipo de pesquisa é bacana. Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar muito, mas o que eu queria era que eu tivesse uma tese de doutorado que fosse o mais aplicável possível, que saísse um pouco do hard science, né, de publicar um super paper, ter uma super tese, etc e tal. E não, o que eu queria era que no final eu tivesse algo que eu pudesse dialogar com quem de fato poderia tomar uma decisão que fizesse a diferença. Isso é o que sempre me incomodou, né? Trabalhar para fazer alguma coisa, fazer a diferença. E Aham. aí, ao longo do tempo, eu vi que as questões dos atropelamentos no Brasil, ela é muito pouco explorada do ponto de vista da segurança humana e dos aspectos econômicos. Quando você vai falar de atropelamento no Brasil, São coisas todo vistas mundo separadas, né? o bicho morre, o bicho morre, o bicho morre, aquela espécie é bicho, 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 bicho. O Aham. componente gente, né? Eu sempre falo isso. Quando um bicho morre atropelado, existem dois envolvidos: o bicho atropelado e a pessoa que atropelou o bicho, o atropelador, né? Então existe prejuízo para ambas as partes. Para o bicho, a perda da vida, né? A perda do indivíduo.
Para o atropelador, pessoa, eu, você, né, nossa família, o aspecto da segurança humana, e decorrente da colisão, eventualmente a gente tem um custo econômico, o para-choque quebrado, a roda que entortou, o carro que capotou, pagar o seguro, pagar o outro carro que se envolveu, era um terceiro que não tinha nada a ver com o assunto, e etc e tal. E aí eu pensei bem, falei assim, puxa vida, se eu sair um pouquinho do meu quadrado, que é a biologia, ecologia, fauna, e conseguir tentar conversar com as pessoas que estão nos quadrados do lado, ou nos quadrados longes, né, onde a gente não consegue acessar, quem sabe eu tenha um pouco mais de sucesso. E a biologia da conservação, ela é exatamente isso. Ela pede que você saia do seu quadrado. Porque a biologia da conservação, ela é uma ciência intradisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar. Ou seja, você tem que sair do seu quadrado e conversar com o historiador, conversar com o geógrafo, conversar com o engenheiro civil, conversar com o jurista, conversar, fazer parcerias, e no setor privado, e no setor público, e no terceiro setor, e fazer todo mundo entender aquela problemática, e fazer Aham. todo mundo dar a sua contribuição para a resolução daquele problema. Então, bom, eu tinha na minha mão o banco de dados de fauna atropelada do estado de São Paulo, de todas as concessionárias de rodovias do estado de São Paulo. Ao todo, eu tinha dados de atropelamento de 10 anos para quase 7.000 quilômetros de rodovias. Então, era dado para chuchu. Com esse dado, eu consegui ter os padrões espaciais e temporais de atropelamento para as rodovias do estado de São Paulo. Nós fechamos uma estimativa de quantos mamíferos de médio e grande porte morrem nas rodovias do estado de São Paulo por ano. Morrem, em média, 39 mil mamíferos silvestres por atropelamento, né? Então é bicho para chuchu atropelado. Lembrando que esses dados ainda são conservadores pelos motivos que você falou, né? Nem todo animal que morre atropelado é registrado, né? E aí, e sobre os impactos humanos? E sobre os impactos econômicos? E sobre os desdobramentos legais? Se eu atropelar um bicho no Brasil, de quem que é a culpa? É minha culpa? É culpa do bicho? É culpa do IBAMA? É culpa sei lá, do Senap? É culpa do órgão ambiental que licenciou? É culpa do administrador rodoviário? Né? Então, eu quis saber tudo isso. E eu acho que esse foi um super ganho da tese, porque das questões de perda de biodiversidade, a gente explorou, né, bem, eu achei legal, mas esse não é o ganho da tese. O ganho da tese foi o pulo do gato de ter dados, ter informações onde eu saí do meu quadrado. Então, tem um capítulo que é sobre impactos humanos e custos para a sociedade. Nós estimamos quanto custa para o estado de São Paulo todos os anos atender colisões de atropelamento de animais nas rodovias. Então, o bicho e o carro, pum, bateram. Tem que remover o veículo, tem que remover eventualmente a carga que aquele veículo despejou na rodovia. O veículo bateu num poste, precisa ir alguém arrumar o poste. O veículo capotou dentro do rio, precisa pegar o veículo dentro do rio. A pessoa está ferida, encaminhar a pessoa para um hospital, onde ela vai receber cuidados pré-hospitalares, hospitalares, pós-hospitalares, pós-traumáticos. Tudo isso conta e tudo isso entrou na nossa conta. Então, mostrando para o Estado, mostrando para o organismo público que, com certeza, mitigar atropelamentos é muito mais inteligente, eficiente do ponto de vista econômico, inclusive, do que ficar pagando e ter acidentes horríveis acontecendo o tempo inteiro, né? Vale lembrar, por exemplo, no estado do Mato Grosso do Sul, município de Nova Alvorada do Sul, houve uma das colisões mais graves envolvendo fauna no nosso Brasil, no nosso país. Então, uma van que carregava 7 pessoas, que voltava de um tratamento hospitalar em Campo Grande, teve uma colisão com uma anta, que é o maior mamífero terrestre do Brasil, pode pesar lá até os seus 300 quilos,
dessa colisão surgiu. Essa colisão também envolveu um terceiro veículo, que era um caminhão que carregava glifosato, ou seja, todas as pessoas morreram. Não, perdão, 7 pessoas morreram e uma foi sobrevivente. Teve custos humanos? Nossa, com certeza. 7 pessoas faleceram. Teve custo biológico? Certamente. Anta, animal da fauna ameaçado de extinção, né? Super perda biológica. Houve custos econômicos? Perda total de 2 veículos, derramamento de produto perigoso e toda a organização, né, para retirada dos veículos, retirada do produto perigoso e etc e tal. Então, eu fico muito feliz que a tese tenha saído do quadrado, né? Eu acho que um resultado, né, que eu posso dizer é que no dia da minha defesa eu fui aprovada com... Ai, como que fala? Como que fala? Com, com honra... Não. Ah, não sei. É um bagulhinho lá, Honra ao mais de, mérito? tipo... tipo um honra ao mérito, assim. Então, assim, me falaram, olha, você fez um bom trabalho, mas eu acho que você foi além do que você deveria fazer. Cum laude em inglês. Honra... Ah, esqueci. Enfim, mas é um negócio muito legal. Louvor, isso, me ajudaram. Louvor. Distinção e louvor, muito obrigada. E é isso. E aí a última novidade é que a Exalc escolheu a minha tese, né, para a área das ciências biológicas, a concorrer ao prêmio de melhor tese da CAPES, né? Então eu fiquei bem feliz, mas mais feliz que o reconhecimento acadêmico, né, de ter sido uma tese legal. Fiquei aliviada de ter entregado alguma coisa que tomou os 4 anos da minha vida, que, né, foi aprovado e foi bacana, mas mais do que isso é gerar mudança no mundo real. Então, tudo que tem na tese está atualmente em andamento para ser implementado. Cada cliente que a Via Fauna pega, a gente demonstra que existe uma eficiência econômica na implementação das medidas, né, para redução de atropelamentos de fauna. Então, acho que esse é o ponto alto do negócio. Fê, eu vou encerrar a live aqui, porque senão ela vai derrubar a gente e a gente volta. A gente volta. Tá, legal. Tá Eu, bom. eu encerro, senão ela cai, a gente não consegue salvar e a gente volta, tá bom, galera? Tá, Rapidez. tá bom. Beijo. Beijo. Vamos voltando. Esperando a Fê voltar. Aqui. Galera. Oi. Estamos de volta. Oi, Fê. Fê, e uma coisa também... Tá todo mundo entrando. Uma coisa também é que além de conseguir mensurar todos esses valores econômicos, sociais, ambientais, para o governo você conseguiu mensurar também para as empresas responsáveis pelas rodovias, né? Que é justamente mostrar para elas que é mais rentável, é mais inteligente economicamente, em questão de visibilidade, o marketing está ligado a uma causa ambiental. E principalmente na questão econômica, né? Que é muito mais inteligente você ter esse tipo de investimento do que ter que ficar depois arcando com as consequências desse investimento. Sim, com certeza. Eu acho que esse Oi, Bião! Oi, Bião! Consegui entrar só agora, vai ficar salvo, Bião. Depois você vê o resto. Quanta gente linda entrando aqui. Nossa, queria dar oi para todo mundo. Oi, todo mundo. Oi, Saldanha! Eu tenho a Catarina. A Catarina é minha mais nova aluna de graduação. Um super presente na minha vida. Ela me procurou para orientação.
E eu falei, nossa, eu vou orientar uma pessoa, né? E ela, ela acha que vai dar tudo certo. E ela é lá do Piauí, da Universidade Estadual do Piauí. Vai começar a fazer monitoramentos de fauna nas rodovias do Parque Nacional da Serra da Capivara. Imagina só que incrível, nunca ninguém fez isso lá. Ela vai ser a primeira e tô super feliz e Tá na orgulhosa desse graduação? projeto junto com ela. Sim, exatamente. Ela é graduanda em biologia da UEP. Renata Legal. Fadel, oi Renata Fadel. Mas o pessoal tava comentando aí que é muito. Acho que foi a Dani, não sei o resto do nome. Mas ela comentou isso que eu achei incrível. Porque assim, a gente vê muita gente incrível na conservação, é fã de várias pessoas. E naquele mini curso que eu fiz seu, que eu falei, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. Porque eu sempre fico falando, gente, eu quero fazer diferença, eu quero fazer diferença. Eu não quero fazer um trabalho que você chamou aí de hard works, não sei. Hard Um Science. trabalho que tenha milhões de coisas super legais que são muito importantes também. Mas eu queria fazer uma coisa que realmente tivesse uma diferença, que fizesse uma diferença para mais geral, sabe? Para conservação em geral. E essa parte que você falou de ser um aspecto transdisciplinar, né, que tem que abranger várias áreas, eu concordo muito com isso. Eu falo muito aqui nas lives que a gente não faz as coisas sozinhos, que a gente precisa de Sim. expandir mais as áreas, conversar com as pessoas. E eu acho que você foi brilhante no seu doutorado, nessa pesquisa, né? De conseguir pensar fora da caixa, de conseguir pensar, peraí, será que é mais interessante eu me aprofundar em até espécie nananã que é atropelado, no mínimo do mínimo, ou eu sair e fazer uma diferença realmente, conseguir mostrar para governos, para empresas, porque hoje você tem uma propriedade para chegar num. Você faz parte do PAN, isso aí já prova tudo, né? Que deu certo. Você chegar e falar assim, não é desse jeito, a gente tem que pensar de outro jeito, isso é muito legal, muito bacana. E te Sim. rendeu alguns prêmios e indicações, né? Não só do doutorado, né? Rendeu, rendeu sim. Eu acho que do prêmio, né? Se você for querer falar do prêmio, no ano passado eu fui indicar, apliquei para um prêmio que chama Future for Nature e eram 3 fases, né? Falei, tô fazendo nada, né? Não me custa nada. Me recomendaram entrar e eu entrei, passei a primeira fase, fiquei super feliz. Falei assim: se eu chegar até a segunda fase tá bom. Aí passei na segunda fase, falei assim: opa, agora eu acho que eu tenho alguma chance, né? E felizmente, nossa, fui escolhida, né? O Future for Nature é um prêmio de jovens conservacionistas, não sou tão jovem assim, para quem já for perguntar a minha idade. É, e, e é uma coisa maravilhosa, é uma comunidade, é uma família que eu ganhei em 2019, com pessoas que te abraçam de verdade, te carregam no colo, eu acho, esse é meu sentimento, e que vai te apoiar para o resto da vida, né? A gente ganha um prêmio em dinheiro, o qual, se Deus quiser, a partir do ano que vem, vou conseguir executar o meu projeto com esse dinheiro na Amazônia. E eu acho que o mais interessante de entrar para essa família são as conexões, né? Então, é como eles te apresentam para o mundo da conservação. É um cartão de visita muito especial, né? Então, nossa, foi a alegria Uhum. da minha vida, assim, quando eu ganhei esse prêmio. E aí, também em 2019, nossa, olha só quem entrou na live, Rodrigo Agostinho, meu amigo pessoal, foi prefeito de Bauru e hoje ele é deputado federal, ambientalista total. E graças a Deus temos ele na Câmara dos Deputados para nos representar e representar a biodiversidade brasileira. E aí, no final do ano passado, eu também fui indicada para um prêmio brasileiro, né, da revista Cláudia. Todo ano eles escolhem, um prêmio que chama Mulheres do Ano, e aí eu fui indicada para a categoria Ciência e Inovação.
né? Eu fiquei finalista, mas não fui a ganhadora. Quem ganhou foi a Juliana Estradiotto, uma mulher maravilhosa. Ela é muito novinha, ela tem tipo, acho que 20, 19 anos, 20 anos, alguma coisa assim. E ela já faz ciência, ela desenvolve embalagens que são biodegradáveis, etc. Então foi muito bacana participar dessas duas oportunidades. E vamos que vamos, né? Vamos com tudo. Eu acho que quanto E- mais Esses prêmios são muito legais porque é um reconhecimento do nosso trabalho, né? Quando é um reconhecimento do que você fez. E principalmente quando sim, é um prêmio internacional assim, o leque que você ganha de contatos, igual você falou, seu reconhecimento na conservação é muito grande. Então é muito legal você entrar sim, numa coisa dessa e ganhar e representar o Brasil também num prêmio desse, sim, né? A gente tem ganhado alguns com prêmios certeza. internacionais bem bacanas aí, mulheres Nossa, ganhando, né? Gabriela Rezende, né? Tive com ela numa live ontem de Mulheres da Conservação. Nossa, maravilhosa, né? Falar o quê? Um trabalho impecável, né, de conservação de tantos anos com o mico-leão preto. E ontem a gente falou isso. Aham. A gente falou assim, se a gente for pensar em 5 grandes nomes da conservação no Brasil, eu vou lembrar de Patrícia Médici, Flávia Miranda, Suzana Pádua, Neiva Guedes. Puxa, mulheres, né? Então, não sei, posso estar até errada, mas eu acredito que as mulheres têm liderado, né, ou têm se destacado, pelo menos, no campo da biologia da conservação, né? Excelentes projetos, Sim, histórias maravilhosas, cases incríveis, né? E estamos aí fazendo a diferença no mundo, né? Com certeza. eu tenho reparado isso também, e é muito bom que as mulheres estão, né, ocupando esse papel importantíssimo. Tenho super orgulho de estar entrando nesse ramo, nesse meio aí também, porque é muito legal, gente. Conservação é o que há, é a coisa mais legal do mundo. De Sim, trabalhar, de com você ver os certeza. resultados, de ver as coisas gerando frutos e os trabalhos das nossas colegas gerando frutos. Então, realmente tem muita mulher liderando muito projeto bacana aí. Demais. Verdade. Gente, alguém quer fazer mais alguma perguntinha? A mulherada vai dominar o mundo. Vamos mesmo, Bião. Quem quer fazer mais alguma pergunta? Toda hora alguém fala, valeu, Fer. Não sei o que lá, Fer. Gente, somos duas Fer. Vocês têm que falar qual Fer. Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente deixou para em Tinha tudo. bastante Pesquisa, pergunta política e na tudo mais. outra, mas eu acho que Felipe Eu Felipe tentei ver Assessor, elas. eu também, mas ficou na outra, né? Oi, Felipe. Oi, pessoal. E, Fê, eu acho que o que a gente tem que, para a galera que tá assistindo a gente, né? Eu acho que da biologia da conservação, eu até vou contar uma coisa que eu vi mesmo, que foi uma experiência com o Rodrigo Agostinho na Câmara. Passei esse dia com ele em Brasília, ele tinha recebido um grupo de jovens, eu acredito que eles eram universitários, e o Rodrigo perguntou assim para ele: quantos de vocês pensam em ingressar na carreira política ou pelo menos ser um líder comunitário, alguma coisa, ter uma representatividade política, alguma coisa assim? Ninguém levantou a mão. E aí, nossa, para mim foi uma super reflexão, assim, porque no Brasil parece que isso, querer ser político, alguma coisa, é sinônimo de dinheiro na cueca, Jesus na Coisas negativas. goiabeira, essas doideiras que a gente tem visto por aí. E olha, e quão é importante ter um representante político que defenda a biodiversidade nos dias de hoje. Basta dizer, né, todo o desmonte, essa coisa absurda que está acontecendo na área ambiental no Brasil. E que bom que temos o Rodrigo Agostinho lá, que temos outros representantes, né, deputados estaduais, federais, senadores, Fabiano Contarato, que estão tentando defender aí a nossa biodiversidade, né? Então, quantos de nós não poderia se preparar? Não estou falando para a gente se candidatar na próxima eleição, mas ter isso em mente, porque falta muito, Fê.
Quantas mulheres você pode me dizer, contar, que está lá, né, em Brasília, representando a gente, representando a pesquisa, representando a conservação, Ah, fauna, Amazônia, né? Tem algumas, né? Pouquíssimas. Então, assim, o algumas Brasil é o país mais poucas, né? biodiverso do mundo. Nossa representatividade nessa área, representatividade política, é ínfima, né? É muito pequena. E a gente tem que mudar isso. Se a gente quiser melhorar, né, a gente vai ter Com que mudar essa certeza. realidade, com certeza. Semana passada a gente teve a live com o Hugo Fernandes e foi só política. E a conclusão é que temos que entrar mais na política, discutir política, ter Temos. políticos representando as causas ambientais que a gente não tem, tem que mudar esse Sim, cenário realmente. O Gu tá sim. comentando aqui, galera, amanhã tem live na SOS, da SOS Pantanal com a ONU e vão ter 5 mulheres falando sobre a Olha, conservação da biodiversidade. Vai uau, ser foda essa live mesmo. muito bom. Deixa eu ver. Nananana. Ai, boa! O Licarial. Licarial. Ela fez Sabe uma quem é ela? pergunta que. Ela Não, é a quem marida do é? Hugo Fernandes. Ah, é? Oi, marida! Beijo para você. Prazer! Qual que é o nome? Qual que é o nome Nossa, dela? agora me fugiu. Tô vendo o Licarião aqui, eu acho que eu. Deixa eu ver. Meu Deus, eu sei o nome dela. Me perdoa, me Manda perdoa, me seu nome perdoa. aí pra gente saber. Ela fez uma pergunta que eu tinha anotado aqui e me esqueci. Qual que foi a sua maior dificuldade em relação a financiamento e em relação a tudo, assim, também? Eu acho que financiamento normalmente já é a maior dificuldade, né? Então, junte Aham. as duas, assim. Qual foi a sua maior dificuldade no DOC? Olha, no doutorado, eu fiz uma loucura no meu doutorado, porque assim, quando eu entrei no doutorado, eu senti muita falta da vida acadêmica, né? Não queria parar no mestrado, queria fazer o doutorado, mas não queria sair da consultoria. E aquele foi um ano que eu tinha cinco empregos. Com o doutorado eram cinco. Então eu trabalhava na consultoria de engenharia, tinha aberto minha própria empresa, estava com um programa da FAPESP, uma pesquisa da FAPESP de inovação tecnológica, fazia consultoria para o BID, que é um banco internacional lá dos Estados Unidos. E aí, eu abri mão da bolsa do doutorado, obviamente porque a minha dedicação não era exclusiva, né? Então, foi um ano que se eu não morri naquele ano é porque meu coração ele é muito forte e eu tô susso agora nos próximos anos. Porque foi terrível, terrível. Eu trabalhava igual eu te falo vaca manca, não sei por quê, mas minha expressão para quando eu trabalho muito, eu falo trabalhei igual uma vaca manca. Não sei por quê, mas enfim, coisas da Nanda. E foi um ano surreal, assim, né? E aí eu sou o tipo da pessoa que eu não gosto de fazer uma coisa só. Eu fico entediada em fazer uma só coisa. Tem gente que é assim, pega uma coisa para fazer, detona, enquanto não termina aquilo, não faz outra coisa. Eu não. Eu faço um negocinho aqui, aí eu preciso mudar, né? E a cabeça fica aquela loucura, porque a gente, na Via Fauna, a gente tem 20 projetos rodando em diferentes estados do Brasil. Então foi um ano loucura. Em relação a financiamento, para as minhas próprias coisas, assim, eu não tive dificuldade, porque o doutorado eu não tive campo, eu trabalhei com dados já coletados, né? Foi um Aham. trabalho muito mais de computador, de escrita, de análise e etc. E assim, quando a gente quer realizar algum projeto que é voluntário, né, que não são dos clientes, etc. e tal, que são projetos já pagos, a Via Fauna tem a nossa política de empresa é de apoiar projetos de pesquisas, pessoas que estão na graduação e abraçar causas que a Via Fauna acredita que são muito legais. Então, por exemplo, a gente tem um projeto onde a gente mesmo pagou para construir passagens de fauna para macacos no Parque Estadual da Serra da Cantareira, né, em São Paulo. Então é a Via Fauna que paga o monitoramento, a câmera é nossa, a gente que pagou para construir aquela passagem, instalar, manter, Aham. etc. Agora a gente vai ter outro projeto também em Parque Estadual. Então, assim, eu nunca tive
muita dificuldade com financiamento. Durante o mestrado eu tive 2 grants internacionais, né, para fazer o meu campo. Esse sim eu ia para campo. Então eu tive uma fundação americana e uma inglesa, né, que apoiava o meu trabalho. E agora, para o ano que vem, o projeto da Amazônia tem o recurso do Future for Nature, né, do prêmio que eu ganhei. Aham. E a minha mais nova novidade é que eu passei num pós-doc agora no Smithsonian, que é uma universidade americana, onde Legal. como se fosse um contrato profissional, não é bolsista, né? É diferente. O pós-doc é uma posição profissional, né, no Smithsonian. Então, eu estou bem feliz Aham. porque eu vou conseguir executar bem, né? Vou ter os recursos financeiros para esses projetos a partir do ano que vem. Era para começar esse ano, era para em junho, agora, na metade do mês, eu estar na Amazônia, iniciando meu projeto. Fiquei triste para Dedéu, mas eu acho que não só o meu É assim, projeto, né? né? Nossa, foram vários projetos. Bem complicado. Mas espero que ano que vem eu esteja lá firme e forte. Quero ver os macacos passar em segurança agora nas rodovias. Ah, mas vai dar certo. Ano que vem a gente volta à vida. Esse ano já desisti. Vamos permanecer com a programação normal de quarentenados, porque, né, do jeito que a gente está fazendo Sim, bem, quarentena. é O nome da marida verdade. do Hugo é Cecília. Oi, Cecília. Cecília, Ó, o povo perguntando qual que é seu signo. ó, o meu Gente, signo, vamos responder. nossa, É, eu sou a ariana mais típica que vocês podem imaginar da face da Terra. Terrível. Ariana é complicado. Eu vi aqui o Gambá é meu namorado, ele entrou na live, ele escreveu assim: sofri junto no doutorado, Deus o livre. E na gente, minha ó, defesa, eu tô na fase do. Defendi o meu mestrado em 2017? 17? Foi. E aí falei, nunca mais. Sofri horrores no meu mestrado. Falei, de jeito nenhum. E aí estou trabalhando agora com uma coisa que eu amo, né? Que é conservação de fauna, com silvestres, com os animais vítimas de tráfico, reabilitação, monitoramento de soltura. Aí você começa, estou precisando dar uma estudada, né? Tá precisando uma coisa assim, dar uma voltada para academia. Aí você já começa a vir com a ideia do doutorado. Aí eu já estou pensando em fazer, inclusive com o Cris que estava assistindo nossa live e eu estou conversando muito com ele porque eu falei isso. Eu quero uma coisa que eu consiga aplicar sim. no trabalho. Eu não queria sair do meu trabalho também para fazer o doutorado, porque eu acho que as Uhum. pessoas que entram muito ficam exclusivos, acabam entrando muito naquele negócio e eu não achei para mim muito saudável. Então, quero continuar, então eu queria conseguir conciliar. E aí estou nessa discussão ainda de qual o projeto ideal para conseguir fazer isso que você fez. Realmente ser uma coisa aplicável e que gere resultados positivos para a conservação. Com Vamos ver certeza. essa última pergunta E aqui, Fê, para a gente liberar. Ou você quer falar alguma coisa? não, eu só ia falar que quando a gente termina o mestrado, a gente, né, eu acho que a maioria das pessoas falam, nossa, nunca mais, por que eu vou fazer isso na minha vida? Doutorado, jamais, né? Mas passa, né? A gente esquece Passa, do que gente. aconteceu, do que aconteceu no Eu fico mestrado e a assim, gente gente, eu fica não com acredito que eu tô saudade. pensando nisso de novo. Não acredito que eu tô É, pensando nisso de novo. Mas é sim. assim, Olha, eu curti muito mais o meu doutorado do que o mestrado. Porém, o todo final mundo do fala isso. doutorado foi muito sofrimento, porque o meu orientador, ele é americano, ele fala assim, que fazer um doutorado é a habilidade de tentar fazer algo que você sabe que é impossível. Ele era bem desanimador. Nossa, assim, eu sofri demais no final. É muita coisa para escrever, muita coisa para fazer. Eu tive uma crise de ansiedade, assim, meio gravezinha. Nossa, é complicado, mas vale a pena. Tudo vale a pena e você tem que gostar muito para você fazer. Porque, Na, imagina, eu amo o que eu faço, era muito feliz no doutorado, mas tem uma hora no doutorado que você não quer mais ver a sua tese, você não aguenta mais receber nenhuma correção. Então é complicado, você precisa estar mentalmente preparado.
Concordo plenamente. Por isso que eu estou cada vez analisando bem se é isso mesmo, se eu estou preparada, porque eu sei disso tudo. A Natasha está perguntando como se inserir dentro da consultoria de conservação. É uma dúvida bem legal. A área de conservação da fauna, você está perguntando se tem mercado. É difícil mesmo, né? As pessoas saírem, principalmente da graduação, assim, eu saí completamente perdida da graduação, querendo trabalhar e não sabia nem por onde começar. Você pode dar uma esclarecida aí para ela. Sim. Eu falo assim, que quem quer seguir na questão, na área da conservação, trabalhar com fauna, etc., principalmente fauna in situ, né? Persistência, tenha um objetivo muito claro, né, na sua vida, de onde você quer chegar, porque realmente não é fácil, né? Eu falo frequentemente que a nova geração, né, não sou tão velha assim, mas também não sou muito nova, mas os bem novinhos, né, os graduandos, eles sabem muito bem qual que é a medida do sucesso, né? E essa é uma influência aí das redes sociais, que todo mundo bonito, todo mundo bem, todo mundo chique, né? Todo mundo na crista da onda. Então, todo mundo tem muita noção do que é o sucesso, mas pouquíssimas pessoas sabem de tudo que é necessário fazer para ter o sucesso. E isso significa trabalhar duro, persistir, né, tem em mente onde você realmente quer chegar. Então, olha, por exemplo, quando eu quis fazer o meu mestrado, eu era de uma universidade particular e queria fazer um mestrado numa universidade pública, principalmente na USP de São Paulo, que tinha um ótimo departamento de Aham. ecologia. Eu não tinha orientador nenhum, não conhecia ninguém das universidades. Eu sempre fiquei em Bauru, né, e etc. Eu mandei 20 e-mails para professores de universidades públicas. Então, eu entrava lá no site do Departamento de Ecologia, tinha 10 e-mails lá de professores. Olhava o currículo, né, via qual mais batia com o que eu queria fazer, fiz um modelo de e-mail, mandei para todo mundo, 20. Desses 20, sabe quantos me responderam? 4. Dos 4, 3, acho que fizeram 1 milhão de perguntas e do método, do projeto, do não sei das quantas, e eu não tinha nada, né? Imagina. E uma professora abriu a porta e falou assim: olha, por que você não vem aqui conversar comigo, né, pessoalmente? E a gente pode pensar em montar um projeto para você. E foi aqui deu certo, né, professora querida Vânia Pivelos, Departamento de Ecologia da USP. Então, assim, quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que correr muito atrás. E se você desanimar na primeira, e na segunda, e na quinta, e na sétima, e na oitava, nem comece. Porque não é fácil, né? Ao menos que você tenha, né, muita sorte, muita influência, um networking maravilhoso, alguém vai te colocar na Waitá para ser, né, super, ter um cargo incrível e etc. Então, na consultoria é a mesma coisa. Terminei a graduação, o que eu faço? Quais foram os estágios que eu fiz? Né, lições aprendidas desses estágios, quantos estágios de graça eu já fiz na minha vida, trabalhei de graça para os outros, né? Felizmente, eu tinha alguma condição de fazer isso. Eu sei que não é a realidade de todo mundo. Mas a gente sempre começa por baixo, né? Muito pequeno, querendo aprender, sendo muito responsável, sendo muito pontual, querendo aprender muito, sendo interessado, né? A gente fala bastante disso no podcast do Desabraçando Árvores, né? Nunca trabalhei em lugar nenhum. Vai ser meu primeiro emprego, minha primeira experiência. Chego lá, na crista da onda. Já sei tudo, não venha me ensinar nada, né? Com um espírito né, que não é muito humilde, aí fica bem complicado, né? E eu acho que trabalho sério e trabalho duro nunca saiu de moda, né? Então, ralação, estudar muito, trabalhar muito, ter um bom networking. Networking é muito importante. Bião vai concordar Tudo, gente. comigo. É. Uma coisa que você Então, falou é aí difícil. que é uma dica. Pode continuar. Pode falar, pode falar, pode falar. Uma coisa que você falou que eu concordo muito e que eu fiz minha graduação em Diamantina. Diamantina é o interior de Minas. Então, e eu fiz em Sim, licenciatura ainda. Então, os meus estágios lá foram todos na área de licenciatura, foram em escolas e tal. Eu fiz iniciação científica porque eu queria pesquisa, então eu fui correndo do jeito que eu podia fazer.
Então, o tempo inteiro eu fui fazendo iniciação científica. E isso que você falou dos estágios que você fez, gente, se vocês querem trabalhar com licenciatura, vai procurar estágio nessa área, vai procurar trabalho voluntário nessa área. É através desses trabalhos que as pessoas são reconhecidas e elas entram para o meio. Eu falo hoje, por exemplo, eu sempre quis silvestres, né? E conservação e tal. E eu comecei no Aitá, conheci a Alice quando eu estava fazendo. A Alice era uma das fundadoras do Aitá, é uma das fundadoras do Aitá. Eu conheci ela quando eu estava fazendo uma disciplina de mestrado e ela falou do trabalho e eu fiquei em cima. Pelo amor de Deus, me deixa fazer alguma coisa, me deixa fazer alguma coisa. Aí comecei, depois fui para o mestrado, voltei do mestrado, fui de novo, falei, gente, quero fazer alguma coisa, me deixa ajudar, me deixa ajudar. Porque eu não era conhecida no meio. Se você não mostra interesse, não vai atrás, não vai surgir de uma hora para outra. Outra coisa também que eu vejo que não funciona muito bem, ou nada bem, é mandar só o currículo e não ir direto conversar com a pessoa e fazer essa troca de conhecimento. Você recebe um monte de currículo. Então, é difícil escolher uma pessoa por um currículo sendo que você não tem nenhuma, né, indicação dela. Então, façam estágio na área, valorizem os estágios, valorizem os trabalhos voluntários. Eu falo muito com os meninos, os voluntários do Aitá. Gente, vocês estão sendo vistos aqui. Se abrir uma oportunidade de emprego, a gente vai preferir chamar alguém que trabalhou bem com a gente ou uma pessoa com um currículo bom que a gente não conhece. Então, é óbvio, assim, sabe? Aproveita as oportunidades, trabalhem duro em qualquer um dos lugares, recebendo ou não recebendo. Acho que isso é, sim, a chave do sucesso, né? Ô Fê, você falou de enviar currículo. Olha, a gente, né, por conta da Via Fauna, a gente tem lá um Fale Conosco no nosso site, que inclusive está sendo remodelado, atualizado. Se você soubesse a qualidade não dos currículos, da apresentação dos currículos, é de chorar. Então, tipo assim, a pessoa, para me encaminhar um currículo, eu não conheço a pessoa, não conheço o nome dela, não conheço pessoalmente, mas então imagina, você tem que escrever um super e-mail, né? Tipo, olha, infelizmente não nos conhecemos pessoalmente, porém, blá blá blá, escrever um texto, estou procurando uma oportunidade na área, né? Geralmente a gente faria isso, nada disso. A gente recebe assim, finalizei a minha graduação, estou procurando oportunidade de emprego. Segue Meu CV em currículo. anexo. ATT e o nome lá do fulano. Eu falo, uau, né? Nossa. Então, assim, para você ser diferente, para você causar uma boa impressão, gaste 5 minutos fazendo um e-mail decente, de apresentação, no corpo do e-mail, né? Quem você é, o que você quer fazer, o que você está buscando, né? Então, o pessoal aí tem escorregado no tomate, né? O Rogério Cunha Tem, a gente tem vê uma muito isso também. história. É, E-mail só com anexo. Segue em nossa, anexo o meu surreal. currículo. Que bom, vai continuar Surreal. ali em anexo, né? A gente É, chama os voluntários, a gente tem um processo seletivo todos os semestres, né? Então a gente tem que selecionar pessoas e a gente seleciona gente que a gente nunca viu, sim. Todos os semestres a gente seleciona gente que a gente nunca viu. Mas aí a gente desenvolveu uma técnica que é fazer um formulário, as pessoas têm que preencher o formulário primeiro. E essa análise do formulário, com as perguntas que a gente faz, né, é o que nos direciona quem vai para a entrevista ou quem não vai. E é bom porque as legal. pessoas têm que escrever, elas têm que gastar um Sim. tempo ali. E aí, gente, uma dica aí já para quem vai participar dos próximos processos seletivos. A pessoa não teve paciência para escrever o seu formulário, você vai querer que ela vá para a entrevista? Uau. Escrever um negócio desse tamanho, uma resposta desse tamanho. Então, gente, se esforcem. Se vocês querem aquilo mesmo, mostrem que vocês querem. Você está contando É, aí do seu mestrado, aconteceu comigo, bem parecido. Eu fiz a graduação em Diamantina e cismei que eu queria fazer o mestrado em Ouro Preto, porque eu não queria ficar em Belo Horizonte. Eu acho Belo Horizonte não é uma cidade que eu gosto muito de morar, porque é muito grande. Hoje estou morando em BH. Mas resolvi que é para Ouro Preto. E aí mandei e-mail para um, mandei e-mail para o outro, mandei e-mail para o outro, todo mundo, ninguém respondeu. Quer dizer, todos falaram que não podiam ser meus orientadores. Aí eu olhei de novo o quadro de professores e tal, Robert Young, que é o cara do comportamento animal, né? Falei,
vamos lá, vamos mandar e-mail pro Robert. Mandei um e-mail pro Robert, ele não respondeu. Mandei outro e-mail pro Robert, ele não respondeu. Mandei em inglês. Ele falou, tá, pode ser. Pega um co-orientador daí que eu te oriento. E aí eu fui pra entrevista. Aí na entrevista foi engraçado, porque eu cheguei lá, o pessoal, mas por que você escolheu o Robert Young, os professores? Aí eu, porque você não me quis? Porque você falou que não? Porque você falou que não? Fui falando, brincando com eles, né? Aí o Cris Sim. mesmo, que virou meu co-orientador depois, graças a Deus, falou assim, eu nem recebi e-mail seu. Eu falei, claro que recebeu, Cristiano, você foi o primeiro que eu mandei. Aí isso mostra assim, a pessoa não te conhece. Se eu tivesse Sim. ido lá, né, falado, oi, tudo bem? Eu vim aqui, saí de Belo Horizonte para conhecer o departamento, para conhecer os professores, estou querendo prestar o processo seletivo aqui, queria conhecer como é que vocês trabalham. Então essas coisas pequenas, assim, fazem a diferença, né? Aí depois, Com acabei que certeza. consegui, entrei, o Cris virou que foi o primeiro que eu mandei, virou meu co-orientador, na verdade, meu orientador, porque o Robert, ele tá muito longe, né, a distância, então dificulta um pouco. Mas é isso, gente, tem que correr atrás das coisas, não pode ficar esperando Oh, cair do céu, não. não, com certeza. Fê, vamos encerrar por aqui? Já passou meia hora do Ah, nosso tempo, mas foi ótimo sim. conversar com você. Eu Eu tenho que dar adorei remédio para também. minha Muito cachorrinha, obrigada. tadinha, tá doente. A minha também operou a bexiga. Aí, ó, a Cristiano. Natasha tá perguntando, tá falando que o Cristiano Schettini te orientou. Sim, o Cris. Não sei se você Que estava aqui legal. no começo da live que ele escreveu Cateta Filha. Ah, foi É que ele. a gente trabalhou com catetos. Que bacana. Que também foi uma coisa que eu não planejei. Aqueles problemas de mestrado que a gente tem que trocar o projeto, sabe? Sim, Mas enfim, sim. Olha, vamos aí, firme no doutorado. Roberta Bonaldo, beijos pra você. Que linda. Gente, foi muito ótimo. Eu tava doida para fazer essa live, porque eu sou uma fã sua, o pessoal do Aitá também, desse trabalho incrível. Obrigada, Bia. Parabéns por esse trabalho incrível que você tem feito, por essa inspiração para a gente pensar fora da caixinha e começar Sim, a ver a biologia como uma coisa ampla, né? Não aqui dentro. Tentar expandir, fazer realmente trabalhos que sirvam de mudanças para o nosso mundo, que a gente precisa tanto. E sim, deixamos com aí certeza. o questionamento para a galera, questionamento não, né? Instigando a galera a pensar mais em política, mais uma vez, vamos pensar mais em política, porque nós precisamos muito Muito. de Com política. Muito certeza. Fê, obrigada, muito Fê, foi obrigada. ótimo. Eu que agradeço pelo convite. Foi muito legal ter participado com você, com a Itá. Desejo muito sucesso aos Obrigada. trabalhos da ONG. Vamos continuar com tudo, vamos que vamos, mulherada especialmente, força total. E é isso aí. Um beijo para todo mundo, obrigada pelo carinho. Semana que vem tem mais com Neiva Guedes, que a gente está muito Uau, chique, legal. fazendo só lives Ju, maravilhosas. Ju Alencar, beijos, beijos, beijos. Então é isso, gente. Deixa eu ir lá dar remédio para cachorra. Então tá. Um Beijo. beijo, tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigada mesmo, foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Deixem aí comentários pra gente, mandar as coisas. Vai ficar tudo salvo no IGTV, viu, Fê? Você pode falar pra galera que não Legal. conseguiu ver pra ir no IGTV assistir. Então aí tá. Tá bom, pode deixar. Beijinho, até semana Beijos. que vem. Até.